professor Wesley aqui, professor de História, e hoje nós vamos de Império Bizantino em 5 minutos. Cara, segura aqui que eu vou te dar aqui o suprassumo do que é o Império Bizantino, beleza? Então presta atenção, quando a gente fala de Império Bizantino, você precisa se lembrar que Império Bizantino é o apelido que se dá ao Império Romano Oriental. Você se lembra lá, você é gênio da história, que no ano 395 depois de Cristo, um maluco chamado Teodósio, o imperador romano, ele vai dividir o Império Romano em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Esse Império Romano Oriental vai ser conhecido, então, como Império Bizantino, beleza? Quando a gente fala de Império Bizantino, você precisa se lembrar que vão haver algumas características que distinguem o Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino, e o Império Romano Ocidental, que é o Império Romano lá, com sede em Roma. Então, presta atenção. A primeira distinção clara e óbvia é na economia. Enquanto o Império Romano, já no século III, século IV, apresenta ali as rupturas, apresenta ali a sua crise, ou seja, o Império Romano do Ocidente está indo pro brejo, o nosso Império Romano Oriental, ou Império Bizantino, está voando baixo. Por quê? Porque, diferente daquele modo escravista que era a base do Império Romano Ocidental, os nossos amigos bizantinos têm aqui um processo muito ligado ao comércio, a grandes propriedades de terra, aos latifúndios. Então eles têm uma ligação muito estreita com o comércio e também com a agricultura. Então eles não vão participar daquela crise, pela crise que o Império Romano Ocidental vai atravessar, principalmente por conta do fluxo de escravos. Suave? Segunda característica aqui muito importante é a política. As questões de vestibular, as questões de concurso, fazem sempre menção, quando tocam nesse assunto, da dificuldade ou da disputa que existia entre o líder ou o patriarca de Constantinopla, que é o líder do Império Bizantino, e o Papa lá no Ocidente. Por que essa disputa existe? Porque o líder da igreja no Oriente, o líder da igreja, o patriarca de Constantinopla, ele exerce um poder e o poder dele vai ser muito relacionado com a religião. Então a gente tem um processo político, uma centralização do poder que acontece no Império Bizantino, que nós vamos chamar de cesaropapismo. Ou seja, o cara que é o líder da igreja também é o líder da religião. E por ele ser o líder da religião, ele precisa ter em suas mãos o controle do processo religioso todo. Por isso ele vai disputar sempre poder com o Papa. Porque o Papa de Roma, o Papa lá romano, o Papa da Igreja de Roma, ele entende que era o líder de toda a cristandade. E o nosso patriarca de Constantinopla, o líder da religião e o líder da política bizantina, detém em suas mãos essa autonomia. Essa discordância, essa discrepância vai ficar tão grande que lá no ano de 1045 ou 1045, se eu estiver errado eu vou colocar anotado aqui a data certa. Mas vai haver um episódio que chama Cisma do Oriente, por conta de duas questões que são sempre relevantes, sempre aparecem no concurso, que é o monofisismo e a questão iconoclasta. Eles tinham uma discordância teológica entre a natureza de Jesus, né? Os caras do Império Bizantino, os caras da igreja cristã ortodoxa grega, que vai ser a religião oficial do Império Bizantino, eles acreditavam que Jesus tinha uma natureza só, ou ele era plenamente homem, ou ele foi plenamente Deus, ou seja, eles não acreditavam que Jesus tinha as duas naturezas. E os caras em Roma, como acreditam até hoje, o cristianismo, né, aqui da nossa região ocidental, que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Isso tinha uma discordância grande entre eles, não é tema dessa aula, não vou esticar esse assunto. Mas uma outra questão, que é a questão mais importante, é a questão iconoclasta. Há uma questão aqui muito presente no nosso amigo Império Bizantino, que é a questão de imagens. Enquanto na Europa os caras ganham muita grana produzindo as imagens, as esculturas, os mosteiros europeus, quase todos, ganhavam muita grana produzindo esse tipo de arte, esse tipo de escultura. E os caras do Oriente não querem, eles não admitem, eles entendem que esse processo é errado, que não dá para ter escultura segundo os textos que eles liam lá na Bíblia. Então isso vai causar uma disputa muito grande, até que um dia a querela lá e os caras
quebram as imagens, entram dentro das igrejas, jogam as imagens fora, e as igrejas bizantinas, as igrejas cristãs bizantinas, então não tem mais a presença de imagens. Isso vai ser um marco e marca ali a divisão então. Então agora nós temos duas igrejas cristãs. A Igreja Católica Apostólica Romana com sede em Roma, com o Papa como chefe, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, pela qual o líder é o Patriarca de Constantinopla. Como esse cara agora absorve o poder religioso, ele também tem o poder político, então a gente chama de cesaropapismo, essa centralização do poder. É sempre bom você lembrar, cara, que na política ainda, além dessa centralização do poder, uma das marcas, uma das características principais do Império Bizantino é a burocracia. E o que é burocracia, velho? Pensa aí comigo, o que é burocracia? Você que já passou por essa experiência sabe que a estrutura do Estado, ou seja, a gente precisa de uma estrutura estatal para que as coisas aconteçam. A gente precisa de um processo para que as coisas aconteçam. Então, quando eu falo de uma repartição pública, quando eu falo de um cartório, quando eu falo de um carimbo, quando eu falo de impostos, quando eu falo de ministérios, quando eu falo de secretarias de governo, tudo isso é a burocracia estatal para que o Estado possa produzir e entregar para a gente o que a gente precisa. Nesse caso nosso, vai lá no caso do Império Bizantino, os caras criaram essa burocracia pelo controle. Por quê? Os nossos amigos patriarcas, e aqui eu já vou trazer logo o nome de um cara que você precisa saber dele, e vou usar ele como exemplo, o nosso amigo Justiniano, que é o imperador que vai reinar lá entre 527 e 565, tem o cola mesmo, porque não decoro datas, seja bem-vindo ao meu time. Então, graças a Deus que o Enem e o PISM não pedem datas mais, mas o nosso amigo Justiniano, que vai governar ali entre 527 e 565, esse cara aqui, ele vai ter um processo assim, muito importante nessa estrutura política, porque é ele que vai sistematizar essa burocracia. Então, como Justiniano vai ser um cara que vai expandir o território, ele vai retomar territórios que foram invadidos pelos bárbaros, ele vai organizar a economia e a estrutura política do Império Bizantino. Então você precisa entender, cara, que esse cara, para que ele pudesse ter os exércitos, para que ele pudesse ter a administração, para que ele pudesse ter, para recolher impostos, para prestar os serviços, para que tudo isso acontecesse, ele precisava ter uma estrutura política, uma estrutura burocrática. E essa estrutura burocrática vai acabar sendo um mecanismo que os caras têm para subir de vida, de ascensão social. Então eu tenho agora uma grande massa de funcionários públicos que usam esses cargos e essas funções públicas para ter ascensão social, para deixar de ser pobre e virar rico. É mais ou menos o que a galera hoje faz com concurso público. Vou fazer um concurso de juiz, eu era pobre, mas agora eu vou ganhar 30 conto por mês e vou ter uma ascensão social. Suave? Beleza, então. Seguindo, então, a gente precisa ainda falar sobre Justiniano, porque Justiniano deixou para a civilização ocidental, mesmo sendo o Império Bizantino lá do Oriente, ele vai pegar a cultura romana e vai dar uma melhorada nela. E uma das expressões maiores de melhoria que o nosso amigo Justiniano faz é no direito romano. O nosso amigo Justiniano vai promover uma melhoria no direito romano, né? Corpus juris civilis, ou seja, ele vai pegar o direito romano, o direito civil romano e vai melhorar ele. E aí então ele vai criar um código que é sistematizar todos essas leis romanas para aplicar ali. Aí a partir desses códigos ele faz um negócio que chama digesto, e aí o digesto é uma explicação da lei. Então eu tenho o código, que é a lei romana melhorada, adaptada. Eu tenho o digesto, que é a interpretação da lei. A gente tem hoje isso muito quando a gente vê notícia do Supremo Tribunal Federal. A gente tem muitas notícias lá e consegue ver muita coisa sobre essas interpretações da lei. Ele também tem as institutas,
Então, ó, código, digesto, institutas, que eram os mecanismos, as maneiras como a lei seria interpretada. Quais seriam as balizas, os limites, como é que eu vou interpretar a lei? É mais ou menos como se fosse hoje os livros dos cursos de direito, ou seja, qual é a regra para a gente poder interpretar a lei? E ele vai criar também um negócio que chama novelas, que você está pensando aí na Carminha da Vida Brasil, mas não é disso que ele está falando. Novelas são novas leis, novelas. São leis que vão ser criadas para se adaptar às novas realidades. Beleza? Então, Justiniano já tinha a visão e a percepção de que em algum momento ele teria que fazer novas leis, porque o mundo muda o tempo todo, a vida muda o tempo todo, então ele precisaria fazer novas leis para que essas leis pudessem atender às necessidades daquele momento histórico. Genial, né? O cara é sensacional. Então, ele organizou, promoveu a cultura, teve uma expansão cultural, fez grandes obras. Parece que ele era um cara legal, né? E talvez até seja. Mas o Justiniano vai ser marcado também fortemente o seu governo por a sua repressão, porque ele cobrava muito imposto para ter uma estrutura dessa, para fazer as expansões que ele fez, para ter o exército que ele tinha. Então, uma das consequências do aumento dos impostos, da cobrança excessiva de impostos, é o aumento das revoltas. Uma revolta que vai ficar muito conhecida é a revolta de Nica, ou revolta de Nike, que se cair alguma revolta do Império do Império Bizantino, você vai ouvir falar sobre essa aqui. Nica, Nike, né? Isso aí. Era um cavalo e lá era muito famoso, igual o futebol é para nós aqui, igual o basquete é para os americanos. Eles tinham lá corridas de bigas. E as bigas elas corriam em velódromos que eram feitos, e haviam velódromos assim extraordinários, gigantescos. E um dos velódromos que ficava na cidade de Constantinopla, ele alcançava 25, 30 mil pessoas. E as pessoas viajavam para lá, cara, iam até lá para poder assistir essas corridas, porque era um fenômeno e era ainda herança daquela política do pão e circo também, né? Então, um dia, em uma dessas corridas, havia um cavalo que chamava Nica, e houve um empate técnico entre Nica e um outro cavalo. E o imperador Justiniano tinha que decidir quem ia vencer. O povo clamou pela vitória do Nica, mas o imperador escolheu o outro cavalo. E a galera se revoltou, não por isso só, mas usou esse exemplo, usou essa problemática, como a gente usou aqui os 5 centavos para subir no topo lá do Congresso. Ou seja, foi o estopim, aquilo que... E aí houve uma revolta, muitas mortes, o povo se revoltando, ameaçando assassinar o imperador. O imperador tenta fugir, mas os caras convencem ele a ficar ali. Inclusive tem uma história que a mulher dele que tentou convencer ele, chamou ele de bundão, falou, não vai não, cara, fica aqui. E aí ele ficou, e ele combinou com a galera assim, galera, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paz aqui, a gente fica calmo, na semana que vem a gente volta, e aí vocês trazem as demandas de vocês, e eu vou ouvir vocês, e a gente vai chegar no consenso. E a galera falou, pô, show, legal. Os caras vão embora, quando voltam na outra semana, todo mundo ali dentro, 25 mil pessoas dentro do estádio, ele manda fechar as portas do estádio, o exército entra e passa o cerol fininho, a galera vai ser dizimada, e aí milhares de pessoas morrem naquele dia, alguns conseguem fugir, e o recado que o Justiniano passa é o seguinte, velho, se eu quiser aumentar o imposto, eu aumento, se eu disser que você vai ter que pagar imposto, você paga, se eu disser que o cavalo X ganhou, o cavalo X ganhou, porque aqui sou eu que mando, e se você não estiver gostando, você vai morrer. Então você percebe que ele é um cara que promoveu um processo assim, né, de expansão territorial, de crescimento econômico, de organização jurídica e política, mas também a gente tem que concordar que ele não foi tão santinho assim, beleza? O Império Bizantino, então, depois de Justiniano, vai ainda ter aí quase 1000 anos de duração. Ele vai viver um processo de estica e encolhe, então ele conquista território, diminui. Quando o islamismo surge aí no século VII e depois da expansão islâmica, o Império Bizantino é drasticamente reduzido e aí ele vai passar por um longo período de pressão demográfica e de pressão militar dos árabes, dos muçulmanos sobre o Império Bizantino. Até que no ano 1456, os turcos otomanos vão invadir Constantinopla e Constantinopla finalmente cai. E aí, quando Constantinopla cai, é um fato histórico tão relevante
que acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna. É um marco histórico para o início da Idade Moderna, ok? Então eu espero que eu tenha ajudado você. Esse é um resumão. Se você quer mais conteúdo, busque lá no nosso canal, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço, espero você até a próxima.